Viva cheio e morra vazio. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Alessandra Marques. E é com essa frase que eu quero iniciar a reflexão do vídeo de hoje. Perdão. Viva cheio e morra vazio. Essa frase eu tirei do filme chamado Além da Força, Além da Fé, que conta a história de um homem chamado John e de um jovem rapaz chamado Calvin. Resumindo, para contextualizar um pouco, né, essa frase, esse vídeo, a reflexão que eu trouxe hoje para vocês. John, ele é um homem que ele passa por uma tragédia familiar, ele perde o filho dele e ele se sente culpado com essa perda. Por outro lado, Calvin, ele é um jovem que veio ali de família pobre, de um relacionamento difícil com o pai, que tinha vícios. Calvin também ficava na dúvida entre a vida do mundo ali, né, do crime, da violência, entre o esporte. E com a chegada de John na vida de Calvin, ele consegue sair dessa vida, consegue ter uma nova perspectiva de vida que até então ele não tinha. Calvin, ele é um rapaz negro, de periferia, como eu já falei, tem um relacionamento difícil com o pai, a mãe sumiu por um tempo, aparentemente parecia que ela tinha abandonado o Calvin, mas na verdade ela precisou sair da vida de Calvin porque ela tinha problemas com bebidas. Então ali o contexto familiar de vida de Calvin era bem conturbada de tantas formas e maneiras. E aí Calvin e John, esse encontro dos dois Calvin acaba ajudando John encontrar um novo sentido de vida e John acaba ajudando Calvin a ter uma nova perspectiva de vida. É um filme muito bom, muito interessante, que fala sobre fé, sobre espiritualidade, sobre perdão, sobre reconstrução, sobre esperança, sobre uma nova perspectiva de vida. Então, eu aconselho muito a vocês a assistirem a esse filme, vale muito a pena. Durante essa história, né, John, ele se inscreveu em um apoio, na verdade se inscreveu não, ele participava de um grupo voluntário que ele visitava as pessoas, ele ajudava as pessoas a escutar as pessoas, a entender as pessoas, ele mostrava um novo caminho para aquelas pessoas que estavam em sofrimento. E aí, com essa questão do voluntariado, que ele encontrou Calvin, então tudo isso acabou fazendo com que ele encontrasse um sentido de vida. Em uma dessas visitas, dessas ajudas que ele dava às pessoas, ele estava visitando um senhor que ele chamava de pai, mas eu de verdade não recordo se realmente aquele senhor era o pai dele, ou ele chamava de pai por respeito. Mas ele visitou um senhor em um hospital, ele levou Calvin também nessa visita, para entender que outras pessoas sofrem também. Não só a gente que sofre, né? Às vezes a gente acha que só a gente que sofre, que o nosso sofrimento é maior do que todo mundo. E não estou invalidando o meu sofrimento ou o seu sofrimento, mas às vezes a gente se fecha tanto no nosso sofrimento que a gente não observa as pessoas ao lado. E tem tantas pessoas que tem sofrimentos assim absurdos, e quando a gente para de olhar um pouquinho a nossa dor e olha um pouquinho a dor do outro, a gente consegue até mais forças para enfrentar e vencer as nossas próprias dores, é o que eu acredito. Mas voltando ao filme, para não me perder, não perder a linha de raciocínio, nessa visita que Calvin John faz do Senhor, ele dá um conselho muito interessante a John, ele dá um conselho muito interessante a Calvin, que foi essa frase que eu iniciei o vídeo de hoje. Viva cheio e morra vazio. E ele explica, você, John, Calvin, só quero falar John, e John também, né? Vocês têm que colocar para fora todo o talento que Deus colocou em você. Nesse momento, Calvin, ele estava em um dilema, se ele continuava no esporte ou não, devido a todas essas situações que ele enfrentava de dor, dificuldade com o pai, com a mãe, o preconceito também racial, o crime ali tentando sempre puxar ele para dentro, ele tentando sair. Então, tinha momentos que ele passava por uma crise existencial de não saber o que queria da vida. Ele queria às vezes desistir do esporte devido a tantos problemas também que ele enfrentava. E aí esse senhor falou para ele, olha, viva cheio, morra vazio. Ou seja, independente das dificuldades que você passe,
Você tem talento, você pelo menos sabe fazer alguma coisa boa, pelo menos uma coisa boa você sabe fazer com excelência, ou você tem capacidade de evoluir naquilo que você faz, no seu talento, naquilo que você gosta. Então, viva cheio, coloque isso para fora, sirva as pessoas, faça bem aquilo que você tem em suas mãos, faça coisas extraordinárias com aquilo que você tem. Coloque os seus dons para fora, sirva as pessoas, viva intensamente, viva os seus sonhos, coloque tudo para fora, não guarde nada dentro de você, não desperdice as chances que a vida te dá, não desperdice as oportunidades que a vida te dá. Não desperdice os talentos que você tem, no caso, né? O Senhor quis dizer para Calvin e para mim também, para você também, a gente pode pegar esse ensinamento valioso. Não desperdice as coisas positivas, capacidades, as habilidades, os dons que nós temos, que eu tenho, que você tem. Não desperdice, coloque para fora. E um dia todos nós saberemos que vamos partir desse mundo, mas quando partirmos desse mundo, que a gente não leve nada, mas que a gente tenha deixado tudo aqui. Que a nossa existência, que a nossa presença, que os nossos dons tenham ajudado, salvado a vida do outro. Então, John, ele perdeu seu filho, mas ele encontrou um sentido, um novo sentido da vida, um novo propósito de vida e renovou a sua fé, a sua esperança, que ele tinha perdido a fé. O filme trata também um pouco dessa instabilidade da fé, quando a gente passa por momentos de dores, de dificuldades. Isso é normal, nossa fé acaba ficando balançada. E John, nesse percurso, ele acaba também renovando a sua fé e esperança em Deus, entendendo que as dores, as dificuldades que ele passa, que ele passou, não interferem no amor que Deus tem por ele, que Deus está ali a todo tempo. Então, essa frase, né, viva cheio e morra vazio, vem nos trazendo isso, sobre o que nós estamos fazendo com nossos dons e com aquilo que Deus nos deu. A gente vai levar de novo para o túmulo? A gente vai levar de novo com a gente tudo aquilo que Deus nos deu? Será que a gente está verdadeiramente nos testando, colocando para fora as nossas capacidades? E aí esse filme, essa frase, me fez também fazer uma comparação com a parábola dos talentos, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Mas eu vou ler só um pedacinho, os versículos 24 a 30, que diz assim: Veio por fim o que recebeu só um talento. Senhor, disse-lhe, veio por fim o que recebeu só um talento. Senhor, disse-lhe, sabia que é um homem duro, que colhes onde não semeastes e recolhes onde não espalhaste. Por isso tive medo e fui esconder seu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence. Respondeu-lhe o seu senhor, servo mau e preguiçoso. Sabias que colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei. Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco, e, à minha volta, eu receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe este talento e dai-o ao que tem 10. Será dado a que tem e terá em abundância, mas ao que não tem será tirado mesmo aquilo que julga ter. E a esse servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, essa parte do Evangelho é a parte que um dos servos, porque o Senhor, contextualizando, né? O Senhor, ele partiu e distribuiu talentos para alguns servos. Alguns servos foram lá e multiplicaram seus talentos, mas um deles teve medo de colocar seus talentos para fora, de tentar multiplicar seus talentos e apenas enterrou. Vou ficar aqui no confortável, eu vou enterrar, pelo menos, se eu não conseguir multiplicar, pelo menos eu não perdi. Então, eu vou deixar aqui guardadinho, quando o Senhor voltar eu devolvo para ele. Mas o Senhor não gostou dessa atitude, não era essa atitude certa. Se ele e como ele falou, se você pelo menos colocasse no banco para que pudesse ir multiplicando através dos juros, seria melhor do que ficar guardado. Então, muitas vezes a gente tem medo de colocar nossos talentos para fora. Seja medo do julgamento, seja medo de falhar, seja medo do que os outros vão pensar, seja medo da chacota, seja medo de dar errado, seja medo de dar certo. Enfim, o medo atrapalha a nossa vida. Claro, há medos que nos ajudam a ter prudência na vida.
né? Mas os medos que nos paralisam, o medo que nos faz não crescer, não evoluir, esse medo tem que ser retirado da nossa vida. Esse medo tem que ser trabalhado em nossas vidas. Eu confesso a vocês que eu já fui muito medrosa. E hoje ainda tenho alguns medos, mas alguns medos, como eu falei, alguns medos me ajudam a ser prudente nas minhas escolhas, nas minhas atitudes, mas eu percebo que alguns medos me paralisam e já me fez perder várias oportunidades de emprego ou de qualquer outra coisa. Tenho amigas também que perdeu a oportunidade de emprego por conta do medo. O medo de porque ela não se sentia capaz o suficiente para realizar aquele trabalho. Ela tinha conhecimento, mas na cabeça dela ela não tinha conhecimento suficiente para assumir aquele cargo. Gente, ninguém nasce perfeito, ninguém nasce sabendo tudo. Ainda que ela tivesse pouco conhecimento, ela tinha alguma coisa. E à medida que a gente vai assumindo um trabalho, a gente vai crescendo, a gente vai estudando, às vezes a gente quer ser perfeito para o outro, a gente quer parecer perfeito. Na verdade, a gente não quer parecer para o outro que a gente não sabe, que a gente precisa de ajuda, mas isso é ego. A gente não pode alimentar nosso ego de crescer perfeito, de nunca errar, porque isso não existe. Nós somos humanos, nós somos suscetíveis ao erro. E uma outra amiga minha também, mas graças a Deus, ela assumiu também um trabalho, foi muito parecido. Ela quase perde uma oportunidade de emprego pelo medo de não parecer tão boa como ela deveria ser, ou como ela acha que as pessoas achavam que ela deveria ser, entende? Ela quase perdeu a oportunidade. Ela me confessou, amiga, eu quase não ia. Eu inventei desculpas para não assumir esse cargo que era muito bom por conta do medo de parecer burra, do medo de errar, do medo das pessoas criticarem. Gente, esse tipo de medo não pode existir em nossas vidas. Eu digo isso para você e eu digo isso também para mim. Nós não podemos deixar que o medo nos paralise. O medo que nos impede de crescer, esse medo a gente não pode deixar que nos paralise. E a palavra de Deus nos fala em diversas passagens da Bíblia, não tenhas medo. Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado com esse medo que nos paralisa. Nós não devemos perder as oportunidades que a vida, que Deus nos dá por conta do medo. Como eu falei dessa minha amiga que quase perdeu a oportunidade de emprego. Se você chega em algum canto e você, em algum lugar, e você sabe que tem pessoas ali mais competentes, talvez, que você, ou mais preparadas, não digo nem mais competente, mas talvez mais preparada, não tem problema algum em você reconhecer que não sabe pedir ajuda, em dizer, olha, eu não sei isso aqui, você poderia me ajudar? Claro que no mundo que a gente vive hoje, que não existe só pessoas boas que querem o nosso bem, né? Eu sei. Mas no ambiente, principalmente no ambiente de trabalho, tem pessoas talvez ali querendo puxar nosso tapete. Isso é comum de acontecer. Mas o que é que eu aconselho a fazer? O que eu faço? Quando eu chego em qualquer ambiente, eu pelo menos observo as pessoas. Eu observo o que as pessoas falam, as atitudes dela, eu observo o olhar da pessoa. E eu tenho algo que eu sou muito intuitiva. Eu acredito que isso talvez seja dom de Deus, ou que o Senhor, talvez, o Espírito Santo, me incomode ali, me revele, porque eu gosto muito de orar, de buscar Deus. E eu acredito que essa busca de Deus, de se colocar, de se expor à palavra, de buscar de forma sincera a palavra de Deus, também nos protege. A gente fica sensível à voz de Deus, a gente fica sensível a perceber os cuidados de Deus. Então, às vezes eu estou em locais que eu sinto, só de olhar para a pessoa, só de uma conversa, só no olhar da pessoa comigo, eu sinto lá no fundo do meu coração se eu devo ou não confiar naquela pessoa e até onde eu devo confiar naquela pessoa. Então, se você chega em um ambiente de trabalho, em qualquer ambiente que você se sente talvez insegura ou não se sente à vontade para pedir ajuda a qualquer pessoa, com medo dela fazer chacota com você, ou com medo dela falar por trás, ou com medo dela lhe prejudicar, observe o ambiente e tente perceber a quem você poderia pedir ajuda sem sentir esse medo. A quem você poderia pedir ajuda, entendendo que a pessoa ia lhe ajudar de bom coração, sem lhe julgar, sem lhe criticar. Eu acredito que a verdade, a palavra de Deus fala, a verdade liberta. A verdade e a humildade pode nos levar a lugares maravilhosos do que a gente ficar com ego
ou se achando melhor do que os outros, ou fingindo ser uma coisa que nós não somos, ou ficar com medo disso ou daquilo, ou tentar esconder. Eu acredito que esse caminho não é o correto. E eu aprendi isso. Eu não era assim, sim, desde o início. Hoje eu aprendo assim, bom, eu tenho medo, mas uma coisa que hoje eu percebo que às vezes mesmo com medo eu vou. Eu vou mesmo com medo e graças a Deus o Senhor vai me capacitando, o Senhor vai me ajudando. Peça ajuda ao Senhor que Ele te capacite. Deus ele está ali para nos ajudar, para nos orientar. Ele fala, sem mim nada podeis fazer. Com o Senhor você pode tudo. Ele fala, estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. O Senhor ele te dá capacidade além do que você pode imaginar. E recentemente eu gravei um vídeo falando sobre isso, que o Senhor ele nos dá muito mais do que pedimos ou imaginamos. Então, se você chegar assim, Senhor, por favor, me capacita aqui. Olha, Senhor, eu não me sinto totalmente capacitada para fazer isso agora. Eu preciso de conhecimento, eu preciso de força, eu preciso de estudar. Me ajuda. Eu não quero perder essa oportunidade, mas eu vou aceitar. Mas me capacita. Mas você também tem que fazer por onde. Realmente você tem que querer. Você tem que querer evoluir, você tem que querer aprender, você tem que querer estudar. Não é? Porque Deus não vai fazer tudo por você, não vai fazer sua parte. Mas se você está ali de coração aberto e disposta a aprender, a evoluir, a fazer, a trabalhar, a dar o seu melhor, peça a Deus a capacidade. Senhor, me capacita, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me protege, Senhor, me orienta. E Ele tem feito isso por mim. Eu recentemente também, recentemente não, tem pouco tempo que eu peguei um trabalho e lá eu me senti insegura. Eu falei, olha assim, eu não tô me sentindo tão segura, mas me capacita, me ajuda. Um dia de cada vez, estão observando, aprendendo. Como é que faz isso aqui? Você pode me ensinar? Onde é tal coisa, sabe? Não ter vergonha de perguntar e de assumir, olha, eu não sei isso. A verdade liberta. Então não precisa fingir ser o que você não é. Não precisa se sentir inferior aos outros por talvez naquele momento você ter alguém ali talvez com conhecimento um pouco mais do que o seu. Não precisa essa comparação, essa questão da comparação, de a gente ter medo, de a gente não querer mostrar nossa vulnerabilidade ou, sabe, isso prejudica a gente, prejudica muito a gente. Então não deixa que o medo te paralise. Qual é o dom que você tem? O que você gosta de fazer? O que as pessoas dizem que você faz bem? Por exemplo, as minhas amigas falam que eu sou muito boa em comunicação. E por isso também eu gravo esse vídeo. Eu já tive muito medo também. Não é que eu tô 100%, não tenho medo nenhum. Tenho, mas como eu falei, eu vou com medo mesmo. E hoje eu procuro não deixar o medo me paralisar. Quando eu percebo que eu tô com muito medo, eu peço força a Deus, Senhor, me mostra o caminho que eu devo fazer, tira esse medo, me dá força, me dá sabedoria, me dá inteligência. Me ajuda a fazer isso bem, não para querer ter algo em troca, mas porque deve ser feito assim, dessa forma. Então, qual é o seu dom? Deus com certeza te deu um dom. O que, que você sabe fazer bem? Então, eu perguntava aos meus amigos, o que é que você acha que eu sou boa? Aí minhas amigas falavam assim, você é boa em comunicação, Alessandra. Você é boa da palavra, você sabe falar de Deus. Claro, que a gente tem que ter humildade. Eu não acho que eu sou expert nisso. Tem pessoas que falam de Deus muito melhor do que eu, tem pessoas que têm conhecimento sobre Deus, sobre qualquer outra coisa, muito melhor do que eu. Mas o fato de eu não ter tanto conhecimento quanto tal pessoa não significa que eu não possa contribuir com aquilo que eu tenho, ainda que seja pouco, ainda que seja pequeno. Eu não posso me comparar, não posso deixar de dar passos porque existe alguém mais capacitado do que eu. Faz, vai, começa e deixa Deus ir te lapidando e vai pedindo ao Senhor que te lapide, te capacite. Então, minhas amigas diziam que eu tinha dom para comunicação, outras diziam que eu tinha dom para palavra. Os meus alunos, eu não perguntei se meus alunos, mas eles vinham conversar comigo, eu escuto, eu dou conselho. Meus alunos falam que eu tenho, nossa, ela tem o dom de ser psicóloga, sabia? Essa poderia ser psicóloga. E eu tô pensando seriamente, sempre tive vontade de fazer psicanálise, já pensei sim em fazer psicologia, eu gosto de assumir conteúdo, eu gosto de assistir conteúdos, consumir conteúdos que falam de psicologia, sobre mente, sobre crescimento, sobre desenvolvimento humano. Querendo ou não, esse tipo de vídeo que eu tô fazendo também é sobre isso, sobre fé, espiritualidade, desenvolvimento humano. Então as pessoas dizem, elas percebem isso em mim. E eu acredito sim que eu tenho sim esse dom, essa capacidade, ainda que eu não me sinta, nossa, eu sou expert. E é bom que a gente não se sinta isso tudo, que a gente tenha humildade, sabe? Eu acho que a humildade é bom. Eu sempre peço a Deus que ele me deixe sempre humilde, ainda que realmente eu seja tudo isso, ainda que talvez algum dia
eu vim assumir algum patamar muito alto, algum cargo, não sei. Mas sempre peço a Deus a humildade, não deixar que o ego cresça em mim. Porque eu não quero, sabe, me sentir arrogante ou melhor do que ninguém, mas fazer o meu, fazer o que eu posso fazer, fazer aquilo que Deus me deu para fazer com autoridade, com firmeza, com amor, com dedicação, confiando sim em mim, mas nunca me achando melhor do que as pessoas, melhores do que os outros. Então, gente, é isso que eu venho trazer para vocês. Eu acho que essa frase, viva cheio e porra vazio, doe seus dons, não coloque seus talentos na gaveta. Às vezes a gente pede tanto a Deus uma coisa e quando a gente recebe, a gente desperdiça e coloca na gaveta. Não coloca seus dons na gaveta. Trabalhe seus medos, pense, escreva, faça terapia. Não sei de que forma você pode trabalhar para perder esse medo que paralisa, não o medo que nos dá prudência, porque o medo até certo ponto ele é saudável. Mas procure se desenvolver a perder esse medo, a ignorar as vozes negativas. Essa frase casou certinho com a parábola dos talentos. Eu aconselho você também a ler essa parábola dos talentos, tá? Que tá lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Então, esse filme casou direitinho com essa palavra e eu quis trazer essa reflexão para vocês. E antes de terminar esse vídeo, eu quero fazer um convite. Se caso você estiver passando por algum momento de dúvida, de medo excessivo, de provações, eu escrevi um e-book baseado na carta de Tiago que fala justamente sobre isso, sobre como a gente enfrentar as dificuldades da vida sem perder a fé, sem perder o equilíbrio, sem deixar que esses medos, essas questões externas e até mesmo interna nos sabotem as nossas conquistas, sabotem a nossa vida. Quando eu escrevi esse book, eu também estava passando por um momento de dificuldade e ler a carta de Tiago é como se tivesse, sabe, aclarado a minha mente, clareado a minha mente com relação a muitas coisas, muitas questões. Então foram ensinamentos valiosos que eu peguei para mim. Eu anotei esses ensinamentos em um caderno e deixei lá por algum tempo. Depois veio essa intuição, como eu sempre falo, né, que eu sou um pouco intuitiva, essa intuição, essa vontade de escrever sobre ele, de aprofundar um pouco mais aqueles ensinamentos e compartilhar. Como eu já falei em outros vídeos, quando Deus fala com a gente, ainda que a gente tenha medo ou vergonha de falar sobre aquilo, não tem como ficar guardado na gente quando Deus toca na gente. É necessário botar para fora de alguma forma. Então eu coloquei para fora em forma de e-book. Então se fizer sentido para você, eu deixarei aqui na descrição do link, ou na descrição do vídeo. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.